Biologia. Bibliologia. Essa disciplina, ela também é conhecida pela nomenclatura ou pela denominação Introdução Bíblica. A bibliologia é uma disciplina teológica que estuda, isso vai estar na apostila, que estuda toda a estrutura bíblica, sua origem, como a Bíblia chegou até nós, tá? Sua tradução, os textos originais, hebraico, aramaico e grego, tá? E é uma disciplina que está dentro de uma das 4 áreas da teologia. Esse primeiro momento aqui é uma introdução, tá? No que tange ao teor da disciplina de bibliologia, que aborda a inspiração das escrituras, tá? Nós temos aí o seu aspecto sistemático. No que tange à estrutura da Bíblia, nós temos aí o seu aspecto da área da teologia bíblica. A teologia, ela está dividida, como eu estava falando, em 4 áreas. Tá? Nós temos aqui a área bíblica, nós temos a área histórica. Eu não sei se está dando para visualizar a luz aqui, quem está em casa, tá? Alguém? Vou fazer uma pergunta aqui para o Júlio. Júlio, você pode me responder? O áudio você já conferiu, tá bom? Agora, vocês aí conseguem, Júlio, visualizar o que eu estou escrevendo aqui na lousa? Professor, boa noite. Eu não estou conseguindo visualizar muito bem, não. Não sei os outros irmãos, mas eu não estou conseguindo enxergar direito. Ah, tá. Professor, é Rodrigo. Bom, vou repetir, então. A teologia... Não dá para enxergar nada, literalmente, professor. Peraí. Oi? Pode repetir? Professor, é Rodrigo. Tá dando não dá para enxergar da luz, nada, literalmente. É o Rodrigo de Carvalho que está falando, né? Isso, é o reflexo da luz. Ele está batendo em cima da palavra bibliologia que o senhor escreveu. E o primeiro item que o senhor colocou dos 4, aí, o reflexo está aí. Dá para enxergar, né? Daí para baixo a gente consegue, eu consigo enxergar bem. Se o senhor for escrevendo e for falando, para a gente fica mais fácil, se o senhor puder. Bom, repetindo, vamos localizar a disciplina da bibliologia dentro da teologia. Como eu disse, são 4 áreas. A primeira é a área bíblica, a segunda é a área histórica, a terceira é a área sistemática, tá ok? E a quarta área é a área prática. Essa área prática, ela também é chamada de pastoral. Tá ok? Vou repetir, porque pode ser que não... A visualização, para quem está em casa, não esteja assim bem legível, então vou repetir. A primeira área, são 4 áreas da teologia, tá? A divisão da teologia. Primeira área bíblica, segunda área histórica, a terceira sistemática e a quarta prática ou pastoral. A área exegética, ela é uma subdivisão dentro da área da teologia bíblica, tá ok? Exegética. Você lê sobre esse assunto, sobre a área da teologia exegética, a área da teologia exegética ela está dentro da área da teologia bíblica. Pode acontecer de você encontrar essa divisão aqui em 5 partes. Bíblica, exegética, tá ok? Aqui eu fiz em 4 porque é o mais convencional. A área exegética, ela está dentro da área da teologia bíblica. Os mais antigos daqui, eu não sei, talvez já tenham estudado o Pentateuco, ou seja, Antigo Testamento, Novo Testamento, são disciplinas da área da teologia bíblica. Disciplinas como História do Cristianismo, História da Igreja, área da teologia histórica,
tá? Arqueologia, por exemplo, bíblica. Disciplinas como angelologia, eclesiologia, escatologia, teontologia, cristologia, são disciplinas da área da teologia sistemática. E nós temos a área da teologia prática, ou também chamada área da teologia pastoral. Os mais antigos aqui talvez já tenham estudado, por exemplo, a administração eclesiástica. A administração eclesiástica é uma disciplina da área da teologia prática, ou teologia pastoral. Enfim, a bibliologia, ela é uma disciplina que interage dentro da área da teologia bíblica, histórica e sistemática. Repito, no que tange a palavra inspirada e revelada, isso requer um discurso sistemático e complexo. Por isso, a área da teologia sistemática. Tá? Na sua formação, Constituição, nós estaremos estudando isso. Nós temos aqui a área da teologia histórica. E na sua aplicação ou aplicabilidade, nós temos a área da teologia pastoral. Tá? Então, a bibliologia é uma disciplina da teologia que estuda a origem, formação, processo de canonização dos livros do Antigo e do Novo Testamento. Convenhamos, nós estamos falando de um livro que reúne 66 livros e que é um livro alvo de muita indagação, muito questionamento. É a palavra de Deus, mas quem escreveu foi Deus que escreveu? Obviamente que não foi Deus que escreveu, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Homens inspirados por Deus através do Espírito Santo. Esses homens escreveram esses 66 livros aqui. E, como palavra, nós temos a palavra revelada e a palavra inspirada. O pessoal só pode repetir que eu estou anotando? Eu vou repetir, tá ok? Mesmo que seja um esboço, rascunho, eu posso repetir. Lembrando, isso aqui vai vir no material didático de vocês, tá bom? Eu vou estar postando no PDF lá na plataforma. Pois bem, então, a Bíblia, como palavra de Deus, ela foi concedida através da palavra revelada e através da palavra inspirada. A palavra revelada é aquilo que o homem não tinha conhecimento, não tinha como saber, era impossível saber, e Deus revelou para ele. Já a palavra inspirada é aquela palavra que Deus inspira o homem a escrever, só que o homem vai escrever de acordo, eu vou dar exemplos aqui, ele vai escrever de acordo com as concepções de mundo, de ciência, de linguagem que ele tem. Por exemplo, Josué, o escritor do livro de Josué, ele foi inspirado por Deus para escrever, registrar, por exemplo, o evento lá de quando o sol, tá? Está registrado que Josué orou e o sol parou. Observem que ele foi inspirado para registrar o evento que estava acontecendo, mas ele escreve de acordo com a concepção de mundo, de ciência que ele tinha. Hoje nós bem sabemos que não foi o Sol que parou de girar. Muito embora, né, segundo os cientistas, o Sol gira em torno do seu próprio eixo. Mas o que dá a impressão de que o Sol está nascendo no Ocidente e se pondo no Oriente, nascendo no Oriente e se pondo no Ocidente, é o movimento de rotação da Terra, que é a Terra, o planeta Terra girar em torno do seu próprio eixo. Mas eu volto a dizer, naquele tempo, a Idade Antiga, e até meados ali da Idade Moderna, a ideia que se tinha não era de que
a Terra girava em todo o seu próprio eixo. Tá? A ideia era, e aí quem está em casa, eu acho que não vai enxergar isso aqui, mas era de uma Terra, tá, plana, não plana no sentido esférico, circular, plana no sentido de que nas suas extremidades eram abismos, e essa Terra ela era sustentada por 4 colunas, e no centro ficava o Tártaro. Quando Pedro fala dos espíritos em prisão, no original é Tártaros. Olha só, até Pedro tinha esse entendimento de mundo. Agora, na palavra revelada, Deus, por exemplo, assinalou para o profeta Isaías que a terra ela tem a sua forma esférica, redonda, circular. Quando Isaías fala que Deus está assentado acima do círculo da terra, do globo, dependendo da versão, do globo terrestre. Como Isaías, ou o escritor, o autor do livro de Isaías, teria esse conhecimento, uma vez que a concepção de mundo, de planeta Terra, era completamente diferente. Ou seja, palavra revelada, conhecimento revelado. Então, a Bíblia, ela, mais uma vez, ela está dividida na palavra revelada e na palavra inspirada. Mais um exemplo de palavra inspirada, os evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo. A biografia de Jesus, escrita sobre Jesus. Palavra inspirada. Tá? Levi Mateus, inspirado por Deus. Tudo começou, e nós estaremos vendo, com a tradição oral, porque a palavra de Deus, inicialmente, ela não era escrita ou transcrita, ela seguiu a chamada tradição oral, que era passado de geração para geração, no caso bíblico, através dos patriarcas, mas o mesmo acontecera com os evangelhos também. Tanto é que as epístolas paulinas, por exemplo, elas são mais antigas do que os evangelhos. Mas os evangelhos existiam através da tradição oral. Quando foi escrito segundo Levi Mateus, segundo João Marcos, segundo Lucas, segundo o apóstolo João, possivelmente João, filho de Zebedeu. Tá? Então, a Bíblia é constituída de palavra revelada e palavra inspirada. Mas há uma pergunta que não quer calar, e talvez ela seja respondida só na próxima aula, que é: quem garante que isso aí, que a Bíblia e essa palavra aí seja revelada ou inspirada, realmente foi inspirada por Deus? É uma pergunta que se estende até hoje. Os céticos, os ateístas não acreditam nisso. Para eles, a harmonia da Bíblia, a unidade da Bíblia é algo misterioso, porque nós temos a Bíblia com aproximado 40 escritores que viveram em épocas diferentes, tempos diferentes, né? Em regiões diferentes. Alguns nem tiveram conhecimento do escrito do outro, mas quando agrupado, principalmente os 39 livros do Antigo Testamento, parecia um só escritor. Mais tarde, porque nós estaremos aprendendo que a composição da Bíblia ela foi gradual. Bíblia significa coleção de livros, por isso Bíblia, tá? Do grego biblos, coleção de livros. São 66 livros, 39 no Antigo, mais 27 no Novo. É bem verdade que na Bíblia hebraica não temos 39 livros, temos uma quantidade menor, mas isso acontece... Espera que tem gente entrando aqui. Isso acontece... Isso aqui também acontece. O professor tem que parar para admitir, né, um pouco. A Bíblia, ela é um livro fascinante, mesmo para o não crente,
Porque é um livro que, vamos tratá-la como livro agora, é um livro que está sempre atualizado. O Antigo Testamento data de aproximadamente 4.000 anos, o Novo Testamento data de aproximadamente 2.000 anos. Mas a cada dia, ela tem ali, nos seus versículos ou nos seus versos ali, uma palavra nova. Irmãos, isso é um mistério para os céticos, para os ateístas. Mas para nós que somos cristãos, não tem mistério nenhum nisso. Aqui é a palavra viva de Deus que se renova a cada manhã. Então, é um sobrenatural, de fato, que, obviamente, requer uma explicação bem sistemática, bem complexa, bem... Então, essa é a Bíblia. E a bibliologia considera tudo isso. A partir de então, nós temos a divisão da Bíblia. Depois nós vamos estudar critério de canonização. Qual foi o critério adotado para reconhecimento dos 39 livros do Antigo Testamento? Sim, eu estava falando, acho que eu fui admitir aqui um colega de vocês e esqueci. A divisão, 39 livros. A Bíblia hebraica, ou seja, ela não tem 39 livros, porque a divisão lá é diferente da nossa. Tem os mesmos 39 livros, mas livros como Esdras e Neemias é um livro só, um rolo só. 1 Samuel, 2 Samuel, um livro só. 1 Reis e 2 livro dos Reis, um livro só. Então, dá uma quantidade menor de livros. Tá? Mas a divisão da Bíblia, conteúdo agora teórico, tá? Conteúdo programático. A Bíblia está dividida. Número 1, divisão da Bíblia. Tem duas partes. Antigo e Novo Testamento. E dentro do Antigo Testamento, assim como também dentro do Novo Testamento, existe uma subdivisão. Que subdivisão é essa? Nós temos essa divisão aqui, que eu estou trazendo para vocês, dentro da teologia cristã, tá ok? Dentro da teologia judaica, essa divisão é diferente. Eu posso até acrescentar a divisão da Bíblia hebraica, que compreende somente o Antigo Testamento. Vou fazer a divisão também da Bíblia hebraica. Mas a divisão da Bíblia cristã, ela se dá da seguinte forma. O Antigo Testamento Antigo Testamento está dividido em 4 grupos e 2 subgrupos. O primeiro, Pentateuco. Primeiro é Pentateuco. O segundo, históricos, livros históricos. O terceiro, livros poéticos. E o quarto grupo, livro dos profetas. Tá? Alguns chamam de proféticos. Livro dos profetas ou grupo dos proféticos. Tá ok? Esse quarto grupo, ele tem 2 subdivisões. Tá? Isso aqui, o seminarista tem que gravar, aprender, gravar e levar para o céu. Muito do conteúdo teórico fica armazenado no inconsciente. Daqui a um mês você já esqueceu muita coisa. Mas daqui a um ano, quando você ouvir falar sobre aquilo, você vai se lembrar. Porque está no inconsciente. Mas isso aqui não. Isso aqui tem que estar acima do limiar do inconsciente. Tem que estar na consciência, no nível da percepção.
Tá? Quando perguntar isso daqui 1 mês, daqui 10 anos, daqui 100 anos, você tem que saber isso aqui. Divisão da Bíblia. Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento. Em 4 grupos. Pentateuco, históricos, poéticos e profetas. O livro dos profetas ou proféticos. Sendo que, como eu disse, o 4º grupo do livro dos profetas, ele tem uma subdivisão. Profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores e profetas menores. Tá ok? Ok aí, né? Anotem aí quais são, não vou ditar todos os livros, mas do primeiro ao último de cada grupo, tá ok? De